Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e hoje eu quero conversar com vocês sobre jejum intermitente, tá? Por que um médico quer conversar com vocês sobre jejum intermitente? Poxa, se jejum intermitente é um padrão alimentar, melhor que seja um nutricionista falando, né? Sim, tem vários vídeos legais de nutricionistas falando na internet, mas tem um monte de vídeo de curiosos também, um monte de vídeo bem intencionado, mas cujas informações eu achei muito rasas, ou muito incompletas, ou até algumas informações erradas. E aí, como vocês também pediram para mim que falasse sobre o tema, já que eu não tinha nenhum vídeo meu gravado sobre o tema, eu resolvi falar nesse final de semana sobre a base do jejum intermitente para vocês. Eu pretendo fazer um vídeo mais completo para vocês depois, mas esse aqui vai servir como uma introdução ao tema, tá bom? De jejum intermitente. Para isso, eu vou usar como base um vídeo do Dr. Eric Berg, tá? Que é um médico que eu sigo nas redes sociais e principalmente no YouTube. Ele tem vários vídeos curtinhos, do jeito que vocês gostam, sobre vários temas de saúde. Ele pega pesado na questão de jejum intermitente. E como ele tem vídeos muito didáticos, esse vídeo dele, doutor vamos lá, voltando aqui que deu um corte aqui na transmissão. Então esse vídeo do Dr. Eric Berg de 6 minutos, quase 7, chamado Intermittent Fasting Basics for Beginners. Traduzido, jejum intermitente, a base do jejum intermitente para iniciantes. Me chamou a atenção, tá? Você pode encontrar esse vídeo no YouTube e eu vou colocar na descrição do vídeo e nas postagens desse vídeo que a gente está fazendo agora, o link para vocês poderem acessar. Só que está em inglês, então eu vou procurar falar tudo que ele citou no vídeo e dar uma explicação para que fique mais prático para vocês, tá bom? Entenda, por que médico tem que saber de padrão alimentar? Porque se o seu médico ele não dá importância para os seus hábitos de vida, que eu explico quais são lá no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/saúde, eu sugiro que você troque de médico. Claro que não em situações de urgência e de emergência, que aí vai ser difícil o seu profissional de saúde ficar focando, se tem uma urgência ou emergência para resolver em você, ficar focando no que você come, em quanto de água que você toma por dia, eu até entendo. Mas se você vai num consultório para consultar um médico e ele não dá nenhum foco ou não sabe orientar e acompanhar hábitos saudáveis de vida, eu sugiro que você troque de médico. Porque os estudos estão mostrando cada vez mais que o que de mais importante você pode fazer e mais efetivo pela sua saúde é melhorar os seus hábitos de vida. Água, alimentação, exercício, sono, respiração, gerenciamento de estresse, quanto de sol você pega, como você lida com o seu estresse, por aí vai. Tá bom? Bom, o que é o jejum intermitente? Basicamente é alternar períodos de comer com não comer, tá? Mas o jejum intermitente é principalmente sobre você passar mais períodos de tempo sem comer do que comendo, tá certo? E procurar eliminar as refeições intermediárias para isso. Ok, então basicamente isso aí é o jejum intermitente. Aí tem as pessoas que fazem 12 horas de jejum, depois comem e fazem mais 12 horas. E a tendência da maioria das pessoas é aproximar cada vez mais as refeições e depois ficar um tempo sem comer. Então, o que os estudos mais mostraram que funciona para aquelas pessoas que seguem o básico para poderem adotar o jejum intermitente direito, tá? Elas costumam ficar ali 16 horas sem comer e depois comem durante 8 horas, não direto, come, aí passa umas 4 a 6 horas, come de novo e depois passa um tempo sem comer, ok? Ou então come um lanche intermediário, come de novo, no intervalo de 8 horas, depois fica 16 horas sem comer. E repete aquilo. Tem gente que faz uma refeição só, bem mais pesada, densa de nutrientes, e aí fica 24 horas sem comer, depois come normalmente o dia inteiro, e depois faz novamente um período de 24 horas sem comer, então varia muito o período, tá? Basicamente o jejum intermitente é você comer quando sente fome, ok? Só que isso tem um problema. Primeiro problema, a maior parte da nossa sociedade adora comer carboidratos no dia a dia. Massas, pães, bolos, biscoitos, farinhas, salgadinhos. E quando você tem esse padrão alimentar,
você, se for direto para ficar muito tempo sem comer, comendo isso, ficar muito tempo sem comer, no período de tempo que você ficar sem comer, seu organismo acostumado a receber açúcares como fonte de energia, nem todo açúcar é doce. Eu explico isso lá no icaro.med.br/carboidratos e no icaro.med.br/alimentação, tá bom? Então aquela pessoa que está acostumada a comer mais carboidratos como fonte de energia, se ela simplesmente começar a ficar períodos de tempo mais longos sem comer, ela vai sentir fome, vai sentir cansaço, vai sentir indisposição, tontura, dor de cabeça, até dor no estômago. E essa pessoa possivelmente vai começar a catabolizar proteínas, quebrar proteínas para gerar energia, para gerar carboidratos, para que eles possam ser utilizados no metabolismo de energia. Então, não adianta você só parar de comer, tá? E aí depois resolver comer de novo, como se isso fosse um jejum intermitente saudável. Não é. Possivelmente você vai perder massa muscular, pode emagrecer, mas é perdendo água, perdendo músculos, perdendo massa magra, perdendo saúde. Não vai dar certo. Se o jejum que você quer fazer é para fins religiosos, jejuns específicos, essa live não é para você. Eu estou falando do jejum intermitente para a maioria das pessoas, quais são as bases para você começar fazendo direito. Ok? Então a primeira coisa que você precisa fazer para ter um jejum intermitente saudável é entender que você precisa começar primeiro a ter uma dieta padrão low carb. Ou seja, você vai começar primeiro a colocar mais gorduras como fonte de energia e menos carboidratos. Aí o seu corpo vai gradativamente aprendendo a queimar gordura como fonte de energia e vai deixando os açúcares e carboidratos para segundo plano, ok? Eu vou explicar mais sobre isso, mas deixa eu te explicar alguma coisa agora. Você sabia que nesse exato momento você tem no máximo uma colher de sopa cheia de açúcar circulando em todo o sangue do seu corpo? Pois é. Então depois que você come, você vai ficar com mais do que essa colher de sopa de açúcar circulando no seu corpo. Ok? Isso é uma emergência para o organismo, porque o açúcar ele tende a cristalizar, inflamar, ele tende a inflamar a parede das artérias, pode entupir artérias, engrossa o seu sangue, e tudo isso é encarado pelo seu organismo, pelo seu cérebro como emergência. Logo depois que você come, principalmente uma dieta cheia de carboidratos, como é o mais comum das pessoas por aí. Ok? Então, rapidamente, o seu cérebro vai mandar seu pâncreas liberar insulina, para essa insulina levar o máximo dessa glicose, desse açúcar, para dentro das suas células. Então, para dentro das suas células cerebrais, para você utilizar, para dentro das suas células musculares, tá? Ou para dentro das suas outras células do corpo ou células gordurosas, se sobrar glicose, que o resto do corpo diz, não estou precisando. E é nesse momento que você vai estocar essa glicose como triglicerídeos dentro das células gordurosas. Entendeu? Então, toda vez que você come carboidratos um pouco a mais, a sobra de carboidratos, ela vai a mais para as células do corpo. Quando vai para entre as células, puxa água e pode inchar um pouco alguns lugares, tá? E vai para o tecido gorduroso para ser transformado em triglicerídeo, ou para o fígado para ser transformado em triglicerídeo, aí vai para o tecido gorduroso para ser armazenado. Ok? Então, se você só faz o jejum intermitente parando de comer, mas antes de começar você era uma pessoa muito acostumada a consumir mais carboidratos como fonte de energia, o seu organismo vai estar viciado em carboidratos, vai te dar muita fome e você vai acabar caindo nos carboidratos, ou você vai perseverar e vai ter uma fraqueza danada ou outros sintomas, certo? Ou você vai começar a quebrar proteínas para gerar carboidratos, para gerar glicose principalmente, tá? Ou por outras fontes de energia, outras fontes de utilizar proteínas, aminoácidos que compõem as proteínas para gerar energia, você não vai conseguir ainda queimar gorduras como fonte de energia direito. Entendeu? Então, assim, o primeiro passo
para o jejum intermitente dar certo, é você aprender a usar mais gorduras como fonte de energia. Porque proteína não é boa para gerar energia. Proteína foi feita para estrutura. Pele, pelo, unha, cabelo, músculos, ossos, sangue, ok? Carboidratos são mais para energia, tá? E gorduras são mistas. Servem para estrutura e para energia. Mas pensa comigo, quando a gente come um pouco a mais, a gente estoca energia sob a forma de quê? Gordura. Então, Deus fez o ser humano para, em geral, usar mais gorduras como fonte de energia, não carboidrato. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar em jejum intermitente é treinar seu organismo a usar mais gorduras como fonte de energia antes de açúcares, carboidratos. Senão, você tem grandes chances de passar mal. Qual que é a exceção do que eu estou falando para vocês? Atletas, tá? Que de repente podem precisar comer de 2 em 2, de 3 em 3 horas, aí depende de como ele faz com o seu nutricionista. São jejuns especiais. Pessoas que usam muito a parte cerebral. Isso acontece muito, por exemplo, com nerds, com pesquisadores, tudo, que o cara come em intervalos bem pequenos, várias vezes por dia e muitas vezes não engorda, tá bom? Então, se você está dando destino para aquela energia até vinda dos carboidratos, você vai precisar comer com um intervalo de tempo menor, mais vezes. E talvez o jejum intermitente não seja para você. Mas para a maioria das pessoas funciona, desde que você veja as condições básicas primeiro. Outra coisa é o seguinte, a pessoa que começa o jejum intermitente com desequilíbrios hormonais, tá? Com hábitos de vida ruins, não se exercita direito, não dorme direito, não toma água direito, não respira direito, é mega estressada, pode ser que o jejum intermitente não funcione para ela. Porque um bom equilíbrio hormonal, bom equilíbrio de hábitos saudáveis de vida, de nutrição em geral para fornecer vitaminas, minerais, é fundamental para o corpo também aguentar longos períodos sem receber energia de fora e para ter nutrientes para queimar a gordura. Porque para queimar a gordura você precisa de oxigênio, você precisa de água, você precisa de várias vitaminas e minerais. Entendeu? Aí vem a outra dica. Para fazer jejum intermitente, quando você quebrar o jejum, você tem que quebrar com boas alimentações, com boa densidade nutricional, variedade de nutrientes, vegetais orgânicos, porque senão pode ser que você não tenha o suficiente para te sustentar no período de jejum, tá? Até porque várias vitaminas e minerais você não armazena em quantidade suficiente ou de forma saudável. Você vai ter que quebrar osso para liberar, quebrar músculo, entendeu? Então, assim, muitas vezes a pessoa melhora os hábitos de vida, faz o jejum intermitente começando de leve, com poucas horas de jejum, e ela vai equilibrando as glândulas, vai repondo o necessário e vai conseguindo ficar mais horas em jejum. Aí também é saudável, ok? Mas nem sempre as carências de hormônios, de vitaminas, de minerais, de neurotransmissores vão ser supridas só por melhorar os hábitos de vida. Então, é fundamental que você faça o seguinte, você melhora os hábitos de vida, como eu explico no icaro.med.br/saúde, no icaro.med.br/7 princípios e no icaro.med.br/12 passos, tá? Não são vídeos longos não, dá uma olhada. Você conserta esse básico e aí você começa a fazer o jejum intermitente, já comendo mais gorduras como fonte de energia e menos carboidratos, ok? E aí, vai vendo se você aguenta períodos de jejum maiores sem se sentir mal. Aí pode ser que dê certo. Significa que as suas glândulas podem estar gostando, vendo que está tudo suficiente também, e seu perfil hormonal e de neurotransmissores pode ir se equilibrando. Mas se você tenta períodos de jejum cada vez maiores e não dá certo para você, pode ser que você precise procurar um médico que saiba lidar com a parte de hormônios, de vitaminas, de minerais, de neurotransmissores, de hábitos de vida, para ele te ensinar a otimizar o necessário, fazer exames e otimizar para dar certo para você. Eu vejo que tem muitas pessoas que desistem do jejum intermitente, isso para mim não dá certo. E às vezes eu converso com elas em consultório, poxa, tentaram, fizeram tudo direitinho, gradativamente, mas tinham lá um distúrbio de tireoide, de suprarrenais, de hormônios ditos sexuais, de GH, e aí você corrige e dá certo quando faz de novo, tá bom? Então isso é importante ver. Seguindo o que o Dr. Eric Berg fala no vídeo dele.
Você pode tomar seus suplementos, água, café e chás? Sim, eu tenho praticado jejum intermitente, tá? Nos últimos 1 mês e meio, 2 meses. Eu tenho alternado, às vezes eu pulo o jantar, não como depois das 8 da noite, ou faço um jantar às 8 da noite, até às 8 da noite no máximo, ok? Ou eu pulo o café da manhã. Por quê? Porque aqui em casa a rotina é o seguinte: tem vezes que o jantar é um pouco mais tarde, para comer com a família, eu como, tá? E aí vou fazer o jejum de 12 a 16 horas a partir daquele jantar. Mas, quando eu vejo que eu consegui comer bem mais cedo, aí eu pulo o jantar, como até no máximo umas 6, 7 horas, e aí vou tomar um café da manhã no dia seguinte. Entenderam? Então, assim, os estudos têm mostrado que o que mais funciona é o jejum intermitente, um pouquinho melhor de você pular o jantar e não o café da manhã, tá bom? Mas funciona o café da manhã também para várias pessoas. Então é questão de você testar o que é melhor para você. Aí, tendo dito essas coisas iniciais para vocês que o Berg não falou no vídeo curto dele, eu vou seguir o que ele fala aqui. Pode tomar seus suplementos, água, café e chás? Podem. Pode, desde que você não adoce os cafés, o café e o chá, e desde que você não tenha suplementos que dentro dele tenham açúcares, tá? Senão você quebra. E para algumas pessoas, acrescentar triglicerídeos de cadeia média, ou azeite de oliva extra virgem no café, tem gente que toma na colherada mesmo, ou óleo de coco no café, pode dar no começo, onde a pessoa pode sentir uma pequena fome, depois eu vou falar das fomes para vocês, pode ajudar que você não quebre o jejum, mas que você consiga continuar estimulando o organismo a usar gorduras como fonte de energia. Por quê? No jejum, o seu organismo, ele tende a, na falta de nutrientes, de energia, procurar suas gorduras para queimar, ok? Então, aos poucos, ele vai aprendendo a usar mais gorduras como fonte de energia. Então, tem uns gurus aí da internet que dizem: o jejum intermitente não emagrece. Emagrece sim, e bem, porque ensina seu corpo a usar gordura como fonte de energia nos períodos de jejum. Então, não sei de onde o cara tirou que não emagrece. E aí, não pode usar adoçantes, tá? A não ser que você use o mínimo possível, e quando for usar, procure usar estévia, eritritol, xilitol, mas em pequeníssima quantidade. Livre-se do gosto doce. Por quê? Estudos comprovaram que quando você coloca o gosto doce na boca, o seu cérebro meio que espera que doces venham naquela refeição, e ele pode aumentar a sua liberação de insulina, preventivamente, já esperando vir alimento. Não vai vir, essa insulina pode roubar muita glicose da sua corrente sanguínea e você vai acabar sentindo mais fome, mais sintomas de ficar sem energia, mesmo que estivesse aprendendo a usar gordura como fonte de energia. Porque tudo que te provoque pico de insulina vai prejudicar o uso de gordura como fonte de energia. Por isso que algumas pessoas adicionam proteína na quebra de jejum. E aí o que acontece? É só um whey protein, doutor, é só uma proteína vegana e tudo. Gente, mesmo que não tenha carboidrato, várias proteínas, por alguns aminoácidos nelas, podem dar uma resposta insulínica. E o que sobe a insulina vai prejudicar o uso de gordura como fonte de energia dentro de você. Tudo bem? Outra coisa que é bem importante, deixa eu ver aqui, que foi uma pessoa que me lembrou aqui. No que o jejum intermitente pode ajudar? Gente, jejum intermitente pode ajudar a tratar diabetes, até curar e prevenir. O Conselho Federal de Medicina não gosta que nenhum médico fale que pode ser curada diabetes com nada. Eu acho isso besteira. Ninguém nasceu, raros casos nasceram com diabetes, o diabetes tipo 2, e eu vejo várias pessoas que a vida inteira, quando aprendem a comer direito, se exercitar direito, tomar água e tudo, nunca mais tem o diabetes. Aí não pode falar que curou. Será que foi controle? É um diabético controlado pro resto da vida? É cura? É tratamento bem sucedido? Sei lá, chame como você quiser. Eu vejo muitas vezes como cura sim.
Porque, na verdade, a pessoa tinha hábitos de vida ruins que levaram a um padrão de diabetes. Ela melhorou os hábitos de vida, por que não falar que curou? Porque hábitos de vida são capazes de curar várias doenças, sim. E o jejum intermitente melhora a performance cerebral, melhora a performance intestinal, do sistema imunológico. Agora, quando bem feito, tem gente por aí, como eu já disse, só parando de comer. Se você só para de comer e quando você volta a comer, você come mal, você vai ter problema. Não vai fazer direito. Tá bom? Vamos lá. O jejum intermitente real, nos intervalos, a pessoa só toma água. Tá? Aí vem a importância de água de qualidade, tudo, mas isso é secundário. O problema é que no começo a pessoa pode sentir uma falsa fome porque o estômago está vazio por muito tempo. Ela estava acostumada com o padrão alimentar, com uma hora de comer, e aí o cérebro acostuma naquele momento pedir comida, certo? É natural. Ou então, por estar vazio o estômago, muitas vezes ele informa para o cérebro, ó, tá faltando enchimento aqui no começo. Aí o chá, o café e a água podem ajudar. A dica que eu te dou é o seguinte, no começo, use bastante os chás digestivos, que melhoram o metabolismo, chás que ajudam a diminuir o apetite. Na internet você tem vários sites bons que falam isso. Claro, procure sites bons, porque senão você pode acabar fazendo um chá de umas senhorinhas e companhia por aí, que não é problema, tá? Agora, o que acontece? Você no começo vai usar mais um pouquinho de café, também não abuse, senão você vai virar uma máquina de ansiedade, de estresse, de irritabilidade, tudo. Então você use mais cafés e chás, mas não esqueça da água. Você tem que consumir bastante de hora em hora, ok? E com o tempo, quanto mais você vai ficando adaptado ou adaptada ao jejum, mais você vai poder recorrer à água e vai passar a fome. Uma dica que eu te dou é, se você está com menos de 8 horas de jejum e sentiu fome, tome um copo de 200 ml de água. Se depois de 15 minutos aquela fome passou, não era fome. Seu cérebro estava sentindo falta do costume de comer, falta de algum enchimento, falta de água, falta de respiração profunda. Tome água e respire fundo algumas vezes e tudo. Falta de alguma atividade, de ocupar a cabeça, entendeu? E aí você vai ver que era uma falsa fome. Antes de adicionar suplementos, faça o básico. O que é o básico? Bons hábitos de vida, como eu já expliquei nos links que eu falei. Se não funcionar só com isso, será que você está quebrando o jejum com a alimentação adequada? Eu vou falar isso mais pra frente daqui a pouco. Será que você tem transtornos de hormônios e neurotransmissores? Será que você tem carências de vitaminas e de minerais? Sabe? Então, caso isso aí tudo não seja factível para o seu caso, tudo isso aí está corrigido, aí pode ser que você precise sim adicionar suplementos. Polivitamínicos e minerais, uma D-ribose, uma creatina, uma coenzima Q10 e por aí vai, ok? Em geral, quando você está seguindo tudo isso que eu falei, o seu corpo vai dizer para você a hora que você tem que comer. Aí vai ser uma hora de uma fome, onde você começa a sentir a cabeça mais lenta, sabe? Você começa a sentir o estômago ficando incomodamente vazio, começa a sentir uma tontura de leve, uma queda de performance, que antes estava tudo melhor. Eu digo para vocês, melhor mesmo, sabe? Muitas vezes eu pulo o café da manhã, vou pro consultório, atendo a manhã inteirinha, super bem, bem-humorado com todo mundo, calmo, tranquilo, mas na hora do almoço eu vou vendo que tá chegando 14, 16 horas, que eu vejo que é o máximo para mim, pro Ícaro, e falo, opa, tá na hora de comer, certo? Então, se você quer manter a parte muscular, tá bom, boa, e não quer ter perdas, o melhor é você ver aquelas horas nos primeiros dias, primeiras semanas, que depois desse tempo, em geral, não consigo. Em geral vai ser entre 10 e 18 horas, tá? Para não ficar nem pouco e nem demais em jejum, tá bom? O que funciona para a maioria das pessoas, tá bom? Eu vou falar das exceções daqui a pouco. Aí você vai monitorar, poxa, mais ou menos com 16 horas, repetidamente, eu sinto queda de performance. Então deve ser esse o meu tempo de jejum. Então você passe, por exemplo, a ficar 6, 8, 10 horas comendo, não direto, né? Dando intervalos e tudo, e depois você já sabe que o seu tempo é mais ou menos 15, 16 horas. Essa regra funciona para mim, tem funcionado para vários pacientes, deve funcionar para vocês também. Tem outras regras que estão ensinando por aí. Não estou dizendo que eu sou o dono da razão, mas essa tem funcionado, tá?
Porque o que acontece é o seguinte, tem muitas pessoas que esperam o jejum, esperam sentir fome, aquela fome pesada para comer. Nesses casos, eu vejo que muitos pacientes podem chegar numa primeira consulta com dificuldade de ganho de massa muscular, sabe? Com queda de cabelos, com pele, pelo, unhas fracos. Por quê? Para ela está esperando sentir uma fome excessiva, desnutrindo toda hora para poder comer. Aí não serve. Mas, em geral, o melhor parâmetro para ver se o jejum intermitente está funcionando é comer quando você tem a fome real. E o tempo vai variar porque a fome real, você vai ter que ver se não é uma fome por ansiedade, por falta de água, por respiração inadequada. Muitas vezes respirar mal ao longo do dia, não respirar 3 vezes profundamente a cada hora, não respirar direito nos exercícios físicos, não focar em meditar, respirar, vai fazer você querer descontar a falta de oxigênio na comida. Às vezes isso acontece, sabe? Então, se a fome é real, é isso que dita a hora que você vai comer, tá bom? Mas não é aquela fomezinha. Lembre-se da regra da água, do chá ou do café. Tomou, sem esquecer de tomar água de hora em hora em boa quantidade, tá? Mas tomou o chá, tomou o café, tomou a água, a fome depois de 15 minutos persistiu e já passou de umas 10 horas, pode ser o seu tempo de comer, tá bom? Normalmente a fome forte, ela vem com fraqueza, com dor de cabeça, com o estômago reclamando, e aí pode ser porque a glicose caiu demais. Por quê? Mesmo quem faz o jejum intermitente e acaba ficando com uma glicemia de jejum ali abaixo de 70, 65, 60, sabe? Se cair muito mais do que isso, você precisa de um mínimo de glicose na corrente sanguínea, sabe? Aí pode ser que realmente esteja na hora de você comer. E ninguém aqui no jejum intermitente é inimigo de carboidrato. Tem gente que faz dieta no carb. No carb, sem carboidrato, não é saudável. Você tem que ter entre 50 e 150 gramas de carboidrato por dia. E eu conheço gente que quebra o jejum com uma quantidade de carboidrato maior, mas como a maior parte do prato é de proteínas, gorduras e fibras, e tomar água direito no dia a dia, não tem problema nenhum. Ok? Bom, veja bem, você tem que queimar mais glicose. Peraí, é o meu roteiro aqui. Você tem que ir de queimar mais gordura, de queimar mais glicose para gerar energia, para queimar mais gordura para fazer energia, para gerar energia. Então, o seu organismo é capaz de queimar glicose ou gordura para gerar energia. Mas o que o nosso organismo estoca mais no dia a dia? Gordura. Então, para o jejum intermitente ser bem sucedido, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a queimar mais gorduras como fonte de energia. Isso você tem que, então, antes de ir para o jejum intermitente, o ideal é você ir para o low carb. Está lá no icaro.med.br/LCHF, low carb high fat, essa filosofia para você aprender. Tá bom? Mas isso eu já conversei com vocês. Isso pode demorar semanas. Então, nas primeiras semanas, tem gente que sofre um pouco para adaptar o jejum. Aí tem que ir gradativo, porque se for de uma vez só, nem todo mundo se adapta, passa mal e depois vai sair por aí falando que não funciona. Ok? Quando você estiver bem adaptado ou adaptada, você vai ter uma melhor performance geral, sobretudo cerebral, tá? De bem-estar, de memória, de aprendizado, de sistema imunológico, intestinal, tá? Que é quando o seu organismo vai aprender a entrar em cetose de maneira eficiente. Por quê? Gente, jejum intermitente, quando bem feito, não sobe colesterol, tá? Não sobe o LDL colesterol, principalmente, que é o que mais preocupa as pessoas. Não sobe triglicerídeo, a não ser nas primeiras semanas, que pode ser transitório. Depois costuma cair e regular bem, tá? Não sobe gordura no fígado, faz diminuir a esteatose hepática, a gordura no fígado, tá? E quero que você entenda que colesterol não é gordura que o nosso organismo usa para fins de energia. O nosso organismo usa triglicerídeos. O que o nosso tecido gorduroso armazena é triglicerídeos. Quando sobra glicose, o seu organismo converte parte da glicose em colesterol, sim. Mas quando sobra gordura pela quebra de jejum, no jejum intermitente, o que vai acontecer com o seu organismo? Essa gordura vai ser queimada. Muito raramente vai subir colesterol, nunca vi acontecer. Muito raramente vai subir triglicerídeo, sabe? A pessoa que faz jejum intermitente, quando quebra o jejum intermitente, eu vejo que começa a suar, produzir calor e ter um boost de energia
É o quê? É o organismo mostrando, essa gordura aqui eu tô queimando, você tem energia, vai queimar. Aí a atividade ajuda, tá bom? Então olha só, pode demorar semanas para você emagrecer de forma saudável fazendo jejum intermitente. Se você faz jejum intermitente errado, você pode começar a emagrecer bem antes, mas aí pode ser pelo quê? Quebra do jejum errado, com excesso de carboidratos, sabe? Tá ficando em jejum tempo demais ou tempo de menos, tá? Tá comendo alimentos não muito inflamatórios ou poucos vegetais quando quebra o jejum. Aí você pode estar perdendo massa magra e água. Aí não é muito saudável, entendeu? A não ser que você tivesse muito inchaço de água antes e você está perdendo porque agora está mais saudável, tá bom? O jejum intermitente bem feito vai reduzir seus níveis de glicose e de insulina no sangue, vai reduzir seus triglicerídeos, vai desinflamar você quando bem feito. Então vamos lá. Primeiro passo, reduzir os carboidratos na dieta. Isso com o tempo já vai reduzindo a sua fome. Por quê? Quando a insulina sobe pelo excesso de carboidratos, ela derruba a glicemia no sangue muito rápido. E quando derruba-se a glicemia de uma vez, o cérebro sente a falta de glicose, está acostumado a querer glicose como fonte de energia e ele vai te dar fome. Aí você come insulina de novo, a insulina rouba a glicose, isso cai e você tem fome de novo. Aí você fica comendo igual não sei o que ao longo do dia. Entendeu? Então quanto mais você vai diminuindo os carboidratos no dia a dia, é bom que seja gradativamente aumentando gorduras, mas seu organismo vai aprendendo a usar gorduras como fonte de energia e você assim aumenta as chances do seu jejum intermitente ser bem sucedido. Então, nas refeições, quando você quebrar o jejum, o que você tem que fazer? Aumentar a gordura nas refeições, de preferência gorduras boas, tá? Óleo de coco, castanhas, peixes gordurosos, tá? Carnes de preferência orgânicas, tá? Vegetais. Mas, Ícaro, por que vegetais? E de preferência aqueles vegetais que não sejam muito cheios de carboidratos, tá? Ou que liberem os carboidratos de maneira bem lenta na corrente sanguínea. Os carboidratos ditos complexos, tá? E de preferência orgânicos. Por quê? Porque dos vegetais, principalmente os orgânicos, você vai obter minerais e vitaminas que vão nutrir você, que vão ajudar seu corpo a usar gordura como fonte de energia, tá? Que vão ajudar você a nutrir as bactérias intestinais boas. Essas bactérias intestinais boas vão aumentar a produção de substâncias boas para vocês, entre elas o ácido butírico, que vai ajudar a corrigir sua resistência insulínica, reduzir sua fome, alimentar células intestinais e até melhorar seu sistema imunológico. Você precisa de boas bactérias intestinais. Agora, o principal que o jejum intermitente vai fazer para você, e que quando você quebrar, se você quebrar com boas proteínas, boas gorduras abundantes, tá? E bons vegetais, principalmente orgânicos, você não deu muito carboidrato para o organismo. Você deu, mas em quantidades menores e de liberação lenta. Resultado, você não deu estímulo para o seu organismo subir muito a insulina. E quando a insulina não sobe muito, o seu organismo aprende a queimar gorduras direito. E aí você se sustenta pelos nutrientes das boas refeições que você fizer quando quebrar o jejum, junto à gordura sua estocada, que a gente sempre estoca, ok? Que vai gerar energia para o seu organismo, viu? Aí o ômega 3 é importante, o azeite de oliva extra virgem é importante, o abacate é importante, as gorduras do salmão, do atum, das sardinhas são importantes, das castanhas, ok? E aqui é claro, se você tiver um bom acompanhamento nutricional, de gente que saiba lidar com isso, sem mitos, sem preconceito, sem estrelismos para vender livro, para vender produto, fazendo você de bobo, tá? Aí você vai conseguir ter melhor resultado ainda. Eu valorizo muito o papel do bom nutricionista junto a gente, bons médicos, para poder ajudar você a mudar de vida para melhor. Tá bom? Aí você vai ver que você vai conseguir gradativamente pular o café da manhã, tá? Ou pular o jantar, vai conseguir colocando gradativamente as refeições mais próximas da outra, e dá até para chegar a uma refeição por dia. Eu não me dou bem com isso, só uma por dia. Vou explicar para vocês. Eu vou ter que comer igual um boi, como eu gosto de manter uma boa massa muscular. Eu vou ter que comer bastante, vai dilatar o estômago, tá? Dilata estômago e intestinos por receber uma grande carga de uma vez só, quando você tem o objetivo de músculos junto. Se você não tem, e tem vários gurus aí do jejum intermitente,
que orientam você, não, só uma refeição por dia tá boa. E aí você faz o jejum de 24 horas, depois você só repete ele 3 dias depois você fica do 16-8, vai dar tudo certo, ou você só come a cada 24 horas. Gente, para quem tem a finalidade de manter pele, pelo, unhas, cabelos, músculos, ossos fortes, acima do padrão magrinho e básico aí do dia a dia, eu não vejo funcionar jejum de 24 horas, tá bom? Mas é a minha experiência e com os meus pacientes, tá? Então, você vai ter que checar se você... Eu vejo que 16-8, pulando o jantar, é o que mais funciona. Até porque à noite você tem menor acidez, digestão mais lenta, sabe? Você vai dormir menos empapuçado. Você, antes de dormir, pode, de repente, tomar ali um chá com várias ervas legais, erva doce, cidreira, camomila, melissa, sabe? Eu tomo esse e, poxa, costuma ser uma digestibilidade muito melhor. E, de repente, você não janta, mas vai comer uma coisa um pouquinho mais pesada às 6 da tarde. Tem gente que come às 4 da tarde, aí vai quebrar no café da manhã, poxa, legal. Eu vejo que 14 a 18 horas a maioria das pessoas vai muito bem, mas mais do que isso, para quem quer manter músculos e ossos, costuma não ir muito bem. Mas você vai ter que checar o seu perfil físico, seus objetivos, seu metabolismo, o seu grau de atividade no dia a dia para ver. Vá observando o seu corpo, conhece-te a ti mesmo para saber, tá bom? Tem chás que ajudam a suprimir o apetite, podem ajudar principalmente no começo, ou então se você de repente fixou que, pô, não tá na hora de eu comer, mas hoje tá estranho, hoje eu tô precisando comer antes, o que será que aconteceu? Uai, pode acontecer. Você pode tentar um chá que suprima o apetite, um chá mais natural, e dá-lhe chá, é verdade. E aí você pode ver na internet boas dicas, tá bom? Mas pode ser um dia que você tá mais estressado ou estressada, aí vem o cortisol e tá falando, ó, vou precisar. Você tentou o café e o chá e não deu, sabe? Dá fome mesmo. Então você tem que se observar. Pode ter dia que você praticou mais atividade física, um dia mais ativo, ou então aquele dia que, pô, eu tô mais paradão hoje, eu fui fazer uma maratona de série no Netflix, sei lá, sabe? De repente você pode ficar mais tempo em jejum porque você não teve muita atividade. Observe-se. Não existe uma regra fixa, tá? Algumas dicas. Mantenha-se ocupado. Senão você vai ficar olhando no relógio toda hora, fica ansioso e vai acabar comendo. Principalmente no começo, na adaptação, que costuma ir até 4 semanas nos casos que demora mais, tá bom? Claro que tem gente que não vai conseguir se adaptar de jeito nenhum, principalmente atletas ou pessoas de altíssima demanda energética, ou pessoas cujo perfil genético seja de aproveitamento muito rápido e muito efetivo de carboidrato. Alguns não conseguem. Aí vão precisar comer quantidades menores de carboidratos a cada 2 a 3 horas, mas eu não estou falando para essas pessoas nesse vídeo, tá bom? Então ache atividades. E uma dica muito importante, aumente o sal rosa no seu dia a dia. Se você tiver pressão alta, desequilibrada, tá? Procure o acompanhamento de um bom médico que entenda também jejum intermitente e alimentação para ver como adequar essa alimentação aí antes de você aumentar o sal. Mas para a maioria das pessoas, aumentar o sal rosa no dia a dia, pitadas na água que vai tomar, ou aumentar nas refeições, vai te dar mais, os sais integrais, tá? Vai te dar mais vitaminas, minerais, tá? Os eletrólitos, cálcio, potássio, ferro, cromo, vanádio, molibdênio, magnésio, tá? E isso vai ajudar você a não ter câimbras, perda de energia, manter uma boa performance. E aqui pode ajudar também você acrescentar no dia a dia polivitamínico e mineral. Eu uso todo dia. Por quê? Porque eu não confio que a minha dieta, quando eu quebro o jejum, é tão boa assim para me segurar nos intervalos. Então eu tomo um polivitamínico e mineral. Eu gosto do Life Extension Mix, tá? Da Life Extension, ou do Optiman, da Optimum, ou do Mega Man, tá? Tem as versões femininas com nomes parecidos, vocês procurem na internet, que é da GNC. Esses são os principais que eu gosto de usar, tá? Nos intervalos para poder ajudar. Por quê? No jejum intermitente você toma muita água, e isso pode acabar diluindo vitaminas do complexo B e vários minerais que vão sair com essa água na urina. Vitamina C também, e aí isso pode deixar você espoliado. Se você toma um bom polivitamínico e mineral, e uma dica do Ícaro para vocês também, vitamina C, 500 miligramas 2 vezes por dia no período de jejum, ou 1 grama, tá?
junto a bastante água, sempre, tá? Aí você vai sentir que você sente mais energia, tá? E que o jejum funciona melhor para você. Mas eu tomo outras coisas, tomo creatina, tomo derribose, tomo coenzima Q10, tomo a vitamina D3 com K2 nos intervalos, e aí tudo funciona para mim. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma hérnia de disco que me deixou quase 3 meses malhando quase nada, tá? Eu já tô recuperando peso, composição corporal e tudo rapidamente, sabe? O jejum intermitente tem ajudado, mas seguindo essas regras que eu passei para vocês, tá? E é claro, quando você quebrar o jejum, refeições realmente boas, com as regras que eu passei para vocês, se não as refeições ruins, ou com excesso de carboidratos, não pode, tá? Ou com opções menos saudáveis, inflamatórias, ou que tenham poucos vegetais, ou mais vegetais não orgânicos, ou comer o que tiver, vão detonar seu jejum intermitente. Aí não vai funcionar. Mas eu pretendo falar para vocês em breve sobre os bons alimentos para você quebrar o jejum e os alimentos não tão bons assim ou ruins, tá? Mas ó, já dou a dica para vocês. Lá no canal do Dr. Eric Berg, tá? Ele já fez o vídeo que vai embasar esse meu para vocês. Porque como o vídeo tá em inglês, eu prefiro traduzir para vocês os aspectos mais importantes, acrescentar minha visão sobre a questão de forma bem didática. Espero que esse vídeo tenha ficado top para vocês entenderem essa questão. Mas vocês, os mais curiosos, que perguntaram aí, Ícaro, como é que eu quebro o jejum? Já podem ir lá no canal do Eric Berg, tá? E procurar os melhores e os piores alimentos para quebrar o jejum. E vocês vão ver lá. Mas tá em inglês, mas ele mostra uma lousa na tela, você pode dar uma olhada lá, sabe? E ver quais são esses alimentos, tá bom? Então é o seguinte, eu espero que essa live tenha ajudado vocês. Inscrevam-se no meu canal. Se possível, compartilhem essa dica, deem o like, comentem, sabe? Porque tudo isso movimenta o canal e mostra pro YouTube, pro Facebook, pro Instagram, pro IGTV, que é onde esse vídeo vai ficar postado, que o vídeo é relevante, que ajudou vocês, que o canal é importante, e assim a gente ganha mais visibilidade para ajudar as pessoas. Veja bem, eu tenho livro, tenho produto digital, tenho minhas consultas em consultório, mas eu não faço live para gerar demanda para produto digital, como vários colegas fazem por aí, e eu não condeno, cada um com a sua vibe. Eu faço live para compartilhar com vocês o que ajuda em saúde, para compartilhar o que dá certo para mim, quando eu posso testar também, para fazer o bem e para que vocês possam ser o exemplo de bem na casa de vocês, ser o exemplo de bem na família de vocês e assim a gente espalhar o bem pelo mundo, porque é isso que a gente leva quando vai para perto de Jesus Cristo, o bem que a gente fez pelo próximo. Então que Deus abençoe vocês ricamente, espero que vocês tenham gostado da live, compartilhem, tá? O meu site é o icaro.med.br, meu YouTube é o youtube.com/dr Ícaro Alves, tá? Instagram.com/dr Ícaro Alves, eu posto lá sempre, facebook.com/dr Ícaro Alves. Para marcar comigo, e o WhatsApp do consultório é 61 99646 7775, ou mandar um e-mail para recepção.med@gmail.com, lembrando que e-mail não tem C cedilha nem atil, tá? E por favor, compartilhem, mandem os seus comentários, temas de live, tudo. E para quem quiser participar do grupo VIP, que conversa comigo várias vezes por semana, tá? É só mandar nome completo, e-mail, data de nascimento, tá? E as redes sociais, né? Qual o seu nome nas redes sociais? Lá pro icaro.aa@gmail.com ou pro 61 99646 7775, que é o telefone do meu consultório, dizendo: quero participar do grupo VIP. Ainda temos algumas vagas lá, e se você quiser, lá eu vou começar em breve um passo a passo para todo mundo poder viver melhor, um pouco mais personalizado direto comigo. São poucas vagas, é gratuito e eu estou aguardando vocês lá também. Que Jesus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.